todos bem-vindos ao canal Luiz Said Conta um Conto. Pessoal, há algumas semanas eu comentei sobre os principais vilões da literatura. Entre esses vilões apareceu, obviamente, o Conde Drácula, da obra do Bram Stoker. Bom, aí falando nisso e conversando com um amigo, ele até sugeriu: por que você não fala sobre os vampiros? É verdade, tem muito vampiro famoso na literatura, então vou dedicar esse canal de hoje aos vampiros, os principais vampiros que aparecem na literatura. E para não fugir do tema, a sugestão literária vai ser um livro do Stephen King, que na verdade é o segundo livro dele, que foi traduzido aqui no Brasil como A Hora do Vampiro. É aquela história do vampiro clássico mesmo, sem muito enfeite. Nada contra os livros da Stephenie Meyer, né, que fez a saga Crepúsculo. Só que vampiro virar purpurina quando vai pro sol é meio esquisito. Então eu vou falar sobre os vampiros clássicos. Então fique comigo até o fim, dê o like, deixe seus comentários, ative o sininho para notificação e vamos em frente. Bom, não tem como não começar por ele, né? Pelo Drácula do Bram Stoker, porque o Drácula praticamente é considerado o rei dos vampiros. Ele popularizou o mito. Já existiam alguns livros de vampiro, vou até comentar um aqui, antes do Drácula do Bram Stoker. Mas foi esse livro que realmente impulsionou o tema. Então o Drácula é o primeiro da nossa lista aqui de vampiros. Também tem a Anne Rice. Ela é especialista em escrever sobre vampiros, né? E ela criou, entre tantos vampiros, um famoso que é o vampiro Lestat. O vampiro Lestat, ele foi até interpretado no cinema pelo Tom Cruise no filme Entrevista com o Vampiro. Mas ele tem várias participações nos livros da Anne Rice. O Entrevista com o Vampiro, o Vampiro Lestat, Crônicas Vampirescas. Então também é um vampiro que tem que estar lá no topo da lista. Lestat, da Anne Rice. Bom, tem o vampiro Varney. Ninguém nunca ouviu falar direito. Esse é um dos que foram criados antes do Drácula. Ele foi criado pelo James Malcolm. E ele não fez muito sucesso não, porque ele era muito monstruoso. Ele não tinha essa característica dos vampiros normais, né? Que é um ser humano praticamente normal. Ele já era mais voltado para assustar. Então ele não emplacou muito não. Claro, tem vampiro brasileiro também. Tem o autor André Bianco, que ele é especialista em escrever livros de terror. Ele criou um vampiro chamado Sétimo. E ele aparece no livro O Sete. Eu tenho até esse livro. Um dia eu vou comentar sobre ele. É muito bom. E é um vampiro bem interessante também. E é criado por um brasileiro, pelo André Bianco. Temos também o Lord Ruthven. O livro se chama Lord Ruthven. Ele é um vampiro britânico que ele foi criado entre uma brincadeira entre o Lord Byron e a Mary Shelley. Mary Shelley, para quem não sabe, ela é a escritora do Frankenstein. Aí nessa brincadeira eles estavam fazendo um desafio e resolveram criar um vampiro. Foi só esse livro, mas é um vampiro britânico. Propositalmente eu deixei por último o Kurt Barlow, que é o vampiro do Stephen King, A Hora do Vampiro, que é o livro que vou comentar agora na sugestão literária. Então ele ficou por último, mas esse vampiro ele é bem sinistro e mau. Bom, para não fugir do tema, nossa sugestão literária é A Hora do Vampiro, do Stephen King. E no original em inglês esse livro se chama Salem Lot. O Salem Lot, ele é uma abreviatura de Jerusalém Lot, que é o nome da cidade que fica no Maine, que passa a história do vampiro. Esse livro foi o segundo livro escrito pelo Stephen King. Foi na década de 70. E uma vez eu estava vendo uma entrevista que ele disse que foi o livro preferido dele, que ele mais gostou de escrever foi esse. E realmente o livro ele é muito bom. É aquele tipo vampiro clássico, né, que não tem muita frescura, é bem interessante. Bom, o que conta A Hora do Vampiro?
um escritor chamado Ben Myers, que morou na cidade quando ele tinha dos 5 aos 9 anos, passou uma parte da infância lá. Ele retorna para a cidade porque ele quer escrever um livro sobre uma casa que eles consideram mal assombrada, chamada Casa Master. E, inclusive, o próprio escritor teve um trauma lá na infância, quando estava brincando perto dessa casa. E nessa casa ela é meio sinistra, ela já teve assassinatos e até então estava abandonada. Então o Ben, ele retorna, encontra alguns velhos amigos, faz alguns novos, se apaixona por uma menina chamada Susan e tá lá, vai passando esse tempo para poder se inspirar e escrever o livro dele. Bom, o escritor, o Ben, ele começa a fazer um monte de pesquisa sobre a casa, né, que ele quer escrever o livro. Só que nesse meio tempo ele descobre que a casa foi vendida para um imigrante austríaco chamado Kurt Barlow. E esse Kurt Barlow ele mora com um amigo que se chama Richard. Só que o Kurt Barlow ninguém conhece, nunca apareceu. Esse Richard, ele abre uma loja de antiguidades na cidade. E ele sempre justifica que o Kurt está viajando para fazer negócios e tal, então que ele nunca aparece. Bom, simultaneamente a essa vinda desses caras, começam a desaparecer pessoas. O primeiro é uma criança que desaparece. E aí começa uma sucessão de eventos e várias pessoas vão desaparecendo ao longo do período lá. Então o escritor, o Ben, ele puxa para ele a responsabilidade de investigar o que está acontecendo. Então ele tem a ajuda de um padre, da namorada dele, e eles começam a tentar descobrir o que está havendo na cidade. E aí se deparam com o Kurt Barlow, que é o vampiro mestre aí, né? O vampiro mó da história. E é ele que está atacando e infectando as pessoas. Então a cidade quase que inteira vira vampiro. E aí não resta outra alternativa ao Ben, né, do que caçar o vampirão, né, o Mor. E realmente ele consegue destruir o Kurt. Porém, ele tem que fugir da cidade porque ele não consegue mais avançar porque a cidade inteira está vampirizada. Então termina o livro com ele fugindo de Jerusalém Lot, porque está inviável permanecer lá. E, quer dizer, vale uma continuação nesse livro aí. A gente ainda não sabe o que aconteceu, né, depois. Mas o livro é bem interessante, cativante, e é o vampirão clássico, né? O vampiro que tem medo de cruz, que morre com estaca no peito, que não pode sair de dia. Então é isso. A sugestão literária, A Hora do Vampiro, ou Salem Lot em inglês, do Stephen King. É um livro que foi escrito na década de 70, o segundo livro dele. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Ativem os sininhos para as novas notificações. Se inscrevam. E obrigado. E vamos em frente. Um abraço a todos. Capítulo 12, parte 2. Book desliga e em seguida disca outro número. Samuel? Fala, meu padrinho. Tudo bem aí? Tudo. Chovendo bastante, mas tudo bem. Que bom. E o casamento? Ela ainda não enjoou de você? Ainda não. Mas acho que não vai demorar muito. Bom, vamos falar de trabalho. Como estão as investigações sobre as armas que estão sendo contrabandeadas para cá? Pergunta Book. Estamos evoluindo bem. Temos uma pista forte e tem dedo do Ramiro nisso. Preciso que você se aprofunde nisso. E temos dados novos. As armas estão entrando pela Bolívia. E muitas das que são apreendidas estão sendo roubadas e repassadas por alguém da corporação. Então sei que você está numa linha de investigação. Não saia dela. Mas considere cortar carne da própria carne. Isso é chato, mas teremos que agir. Qualquer novidade te informo. Ok. Mande notícias. A propósito, irei para o Rio novamente. Vê se não mata muita gente. Pode deixar, vou tentar.
O agente desliga e passa para o RH da polícia para providenciar passagens, hotéis e todos os trâmites para que ele, TM Tufão, embarquem para o Rio o mais rapidamente possível.